Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana. O número da semana é 3%, a regra europeia do déficit dos países não podem ceder um déficit de 3%. Esta semana Bruxelas disse que os países podem precisamente ir além deste valor. Para Portugal, o Governo prevê um déficit de 1,9% para este ano, o que significa que, em teoria, poderia abrir aqui os cordões à Bolsa e gastar mais dinheiro para fomentar a economia numa altura de crise derivada da invasão russa da Ucrânia. E agora vamos olhar para a personalidade da semana. Marco, o que é que nos reservas? Esta semana é Warren Buffett, de novo. Saíram recentemente as movimentações no portfólio gerido por ele, na empresa que ele é CEO, e o Warren Buffett continua a ser o bastião do investimento. Ao longo de décadas consegue trazer retornos muito elevados, superiores ao S&P 500, em dobro geralmente, e é diferente dos outros gestores de fundos, porque os gestores de fundos ou se centram no nicho de mercado, ou então estão em todo o mercado. Warren Buffett e tem sucessos ocasionais. Nenhum tem a performance de Warren Buffett ao longo dos tempos. E Warren Buffett investe em empresas específicas, onde também tem mais riscos específicos, não é? Portanto, se eu comprar 10 empresas é diferente do que eu comprar um índice inteiro. E neste momento continua a investir forte na economia e tem um grande problema, porque parece que não, mas quando se tem mais de 100 mil milhões para investir, é um problema para dar retorno aos acionistas. Não é como ter 1.000 milhões ou 100 mil milhões. Isso é fácil de ter um retorno elevado. Quando se tem 100 mil milhões, é complicado arranjar locais para se investir com retornos de 20% ao ano, por exemplo. Obrigado, Marco. Luís, olhando aqui para estas novidades da Comissão Europeia, faz sentido manter esta regra suspensa este ano? Sim, não? O que é que pensas que este ano e em 2023 vem em linha com... Sim, são boas notícias para Portugal? Faz sentido? São boas e não são boas. Assim, por um lado faz sentido, óbvio, faz todo o sentido, no sentido daquilo que falámos aqui anteriormente, que neste momento, não havendo grande margem para a política monetária, tem que ser a resposta tem que vir do lado da política fiscal e, portanto, isso confere a margem de manobra para os governos usarem os seus balanços fiscais, portanto, os impostos, para apoiar as pessoas a contrariar a perca de poder de compra. Agora, por outro lado, é perigoso, é uma dança perigosa, como eu costumo dizer, por um vulcão, porque há riscos que estão muito adormecidos e que têm a ver com os endividamentos das economias. Não é só o caso de Portugal, mas Portugal é um dos casos específicos, que são dívidas que em valor nominal são bastante mais elevadas do que havia antes da entrada da pandemia. Foi dinheiro que foi colocado em resposta a uma crise sanitária, portanto não era colocado como estímulo à economia e que agora inevitavelmente vai ter prémios de risco superiores porque as taxas de juros vão subir. As economias e os países europeus que conseguiram durante esse tempo também colocar investimento público para gerar crescimento económico, pois terão maior capacidade de resiliência durante os próximos anos. As que não o fizeram, como Portugal não o fez, como seria desejado, vão ter menor capacidade de resiliência e o debate sobre as dívidas públicas vai outra vez aparecer ao de cima do espaço mediático. Luís, achas que isso dará aso a um PRR versão melhorada a nível global, a nível europeu? E achas que Portugal terá capacidade para criar mais investimento sustentável e eficaz, para além do... Porque o PRR basicamente é investir no Estado. Pouco ou nada tem em termos... Essa ia ser a minha resposta, é que para já era preciso começar a implementar o primeiro e o primeiro não chega à rua. Portanto, essa é a grande crítica que sempre foi feita. Portanto, não se consegue explicar a um senhor que tem uma pequena mercearia ou um pequeno negócio como é que ele vai buscar dinheiro do PRR para inovar ou para entrar... Vou falar do helicóptero e da bazuca, mas certo, não... portanto, essa é a primeira coisa. É preciso implementar isso primeiro. Depois eu julgo que está também anunciado o programa de transição de energia, portanto, que a União Europeia quer acelerar fortemente para energias renováveis e há uma movimentação estratégica
dos interesses europeus que pode beneficiar Portugal e Espanha. Portanto, neste momento deixamos de falar da expansão da Europa a leste tanto como se falava aqui há uns anos atrás, e o eixo atlântico passa a ser outra vez uma coisa importante, e o norte da África como pontos alternativos. Isso pode também trazer muito investimento, pode trazer também muita gente para cá em programas de Golden Visa e, portanto, desse tipo que trazem investimento atrelado. Há uma série de fatores que podem ser positivos para a Península Ibérica. Então, e achas que estamos numa altura em que poderíamos discorrer, ou os nossos governantes podiam discorrer, que seria um momento propício para voltar a fomentar o mercado de capitais e captar investimento, nomeadamente fundos de risco, para que investam na economia? Há um enorme déficit de recapitalização da economia europeia, não é só portuguesa, mas Portugal seria daquelas economias, julgo eu, mas isto é uma opinião já pessoal minha, que precisaria de ter um programa estratégico de recapitalização da economia e, obviamente, com toda a verticalidade que o processo tem. Só sermos o sítio onde se fazem as festas das startups parece-me pouco. Olhando agora para o caso de Warren Buffett, e no momento em que as criptomoedas têm vindo a registrar quedas, este é um bom exemplo. Warren Buffett e a sua carteira de investimentos é um bom exemplo para os investidores neste momento. Warren Buffett é um bom exemplo há décadas, portanto nós acompanhamos há muitos anos. A moeda digital, portanto, é um mercado imenso que oferece imensas possibilidades, mas também tem imensos riscos ligados à regulação. Portanto, assim que desde que digamos, é um bom tema há 5, 10 anos, claro que vai ser inevitável para toda a indústria financeira e não só. Mas ainda tem trabalho de regulação a ser feito, portanto... Tem que se reestruturar tem que também, não é? Exatamente, diria que sim. O negócio de levantar dinheiro por tudo e mais alguma coisa em cripto era bom demais para ser verdade, não é? Sim, é como tudo o que é novo, há sempre uma série de neblina, retirando depois essa neblina acaba por ficar aquilo que é o valor estrutural de uma inovação, é como em tudo, portanto acho que sim. Mas achas que existe espaço para o crescimento de, não diria só moedas digitais, mas ativos digitais, nomeadamente também para o setor empresarial? Existe algum levantamento, por exemplo, nomeadamente tokens de empresas para criar produtos, ou que depois são convertíveis em ações? Isso é um mundo que ainda está por explorar e que pode estar em paralelo com outro tipo de moedas de governos, por exemplo, e cripto, e que ainda está no seu início? Há duas coisas, não é? Portanto, há coisas que referiste que eu acho que já existem, portanto, de uma forma desorganizada, não regulada, já vem existindo, mas esse é de facto o problema. Depois há aquilo que é o potencial tremendo que as moedas digitais e todos os ativos que são transacionados delas conferem. Portanto, parece-me inevitável que o mundo caminhe para um momento muito mais digital e, portanto, acho que sim, todos os ativos vão acabar por ter algum tipo de angariação através destas novas formas de moedas. Julgo também é que estas moedas não vão todas operar ou sobreviver da forma como existem hoje. Portanto, eu também não tenho os conhecimentos totais sobre todas as moedas, mas aquelas que parecem existir já uma ou duas que são bastante reconhecidas, que têm conseguido ter um bom caminho, é Ethereum, Bitcoin, depois há uma série de outras delas, umas que fazem o peg ao dólar, há uma série delas, e há depois todos os contratos, NFTs, todos os ativos que são transacionados dentro desse mundo. Dentro disto, combinar isto com regulação para que possa ser reconhecido algum valor fundamental. Portanto, ontem até o Presidente Lagarde dizia que não tinha valor nenhum algumas destas moedas, mas depois o euro digital já tinha algum valor fundamental. Portanto, a partir do momento em que exista um ecossistema regulado e aceito e que seja devidamente validado e com diligence, porque há também muitas coisas que estão associadas a este novo mundo digital, pois obviamente que será, digamos, substituirá um conceito tradicional. E deixa-me uma pergunta rápida. Achas crível que os governos aceitem perder o poder enorme que têm de controlar a massa monetária e o dinheiro vai, entre aspas, assim de uma forma tão leviana?
Que esse é um dos problemas que, por exemplo, Warren Buffett também falava, que não vê como é que é possível que os governos aceitem dar, por exemplo, o controle da massa monetária de uma forma desorganizada. Bom, mas, os governos a curto prazo não o farão, mas provavelmente poderão ser impelidos a prazo a ter uma solução que fique dentro, que seja confortável para eles. Há de haver uma forma de regular a moeda digital. Eles provavelmente não querem ter as moedas digitais independentes, Sim, querem ter a sua moeda digital. É isso que eu pergunto. Achas crível que aceitem que exista, por exemplo, uma Bitcoin seja o standard de moeda mundial? Acho difícil que aconteça, mas quer dizer, já é uma resposta altamente especulativa para dar neste momento. Agora, há de ter o seu lugar, não é? A Bitcoin claro. Há de ter o seu lugar. Como hão de ter, provavelmente, todas as moedas digitais e controladas essas sim pelos governos. Estas moedas também estas moedas como a Bitcoin também nasceram como uma necessidade de alguns países onde não existia fidelização de uma moeda estável, de poderem transacionar e de tirar dinheiro do país e ter alguma estabilidade. Portanto, os países onde estas moedas forem mais fracas, pode haver uma moeda destas que seja reconhecida. Aliás, a Bitcoin já é reconhecida em alguns países, independentemente da qualidade da democracia nesses países. Agora, em países muito mais sistematizados, Estados Unidos, China, Europa, será mais difícil. Portanto, tenderão a ter a sua própria moeda para ter o seu próprio sistema monetário ou digital, como assim entenderem, devidamente dentro do seu próprio ecossistema, diria eu, mas isto é tudo muito especulativo nesta fase do campeonato. Daqui a 10 anos vamos saber de certeza o que é. Luís, obrigado por teres aceito o convite. Até uma próxima oportunidade. Marco, obrigado. Até para a semana. Veja ou reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.